O que fazer quando temos dificuldade em aceitar os próprios erros? Essa é a pergunta do café de hoje. Um dos maiores motivos em aceitar esses erros está relacionado a uma questão de postura interna, o modo como nós nos vemos. A pessoa ela tem uma sensação que ela não sabe muito bem justificar o porquê, mas é como se o mundo, as pessoas devessem algo para ela. É como se o tempo todo alguém devesse. Sistemicamente, a gente costuma falar que é quando essas pessoas, num determinado momento da infância, elas sentem como se os pais devessem algo, como se eles não tivessem sido suficientes. Na teoria sistêmica, a gente vê muito sobre esse olhar de que sempre falta alguma coisa. É porque realmente em algum momento teve-se aquela sensação, aquela percepção de falta e a pessoa ela leva isso para a fase adulta. Então ela sempre acha que falta alguma coisa, que nunca está perfeito e que sempre alguém deve alguma coisa para ela. O outro motivo é que nós crescemos com aquela ideia de que nós temos que ser perfeitos, que a gente não pode errar. E isso, na realidade, é o que pode acontecer de pior. Porque quando a gente evita por medo de errar, a gente também evita viver, a gente evita os desafios, a gente evita as situações para não correr o risco de se frustrar, de cometer algum erro. Isso daí, novamente, às vezes vem desde a nossa infância. Uma programação foi feita de uma maneira errada e emocionalmente a gente não conseguiu amadurecer ao ponto de encarar as dificuldades como oportunidade de realização. Dica para nós alinharmos essa postura interna. O que a gente precisa fazer? Como é que a gente pode trabalhar isso? Primeiro, avaliar, fazer uma análise das nossas realizações passadas. Realizações grandes e pequenas, aquelas que foram significativas. Qual que é a diferença de nós, no caso você vai se ver naquele momento que você realizou algo muito significativo para você, como que você estava naquela época, como é que você estava sentindo em termos de fazer, de acontecer, aquela fase da sua vida, o que ela efetivamente é diferente ou era diferente do que hoje você vive. Tenta analisar isso. Como você era naquela época e como você é hoje. O que mudou de lá para cá? Isso é muito importante para você conseguir sinalizar essa diferença para poder voltar a fazer o movimento. Como que você se vê diante dos novos desafios? Você se intimida, pensa, reflete muito para ganhar força e coragem para fazer o movimento, ao ponto de muitas vezes achar que é muito grande, que vai dar muito trabalho e acaba desistindo porque nem vale a pena, o esforço é maior do que na realidade você mensura como resultado. Ou não, você vai mesmo com dificuldade e no meio do caminho você vai acabando ganhando confiança e fazendo acontecer. Como é que você se vê nessa situação? Você protela mais do que realiza ou você mesmo com dificuldade vai e realiza? Isso é importante de analisar também. E finalizando essa linha de raciocínio de como trabalhar essa postura interna, a gente tende a encarar o erro como algo definitivo, como algo limitante, como algo que nos incapacita, como algo que nos torna menos do que nós na realidade somos. É como se fosse o novo que traz aquele medo, traz aquela insegurança. E se não der certo? E se eu fracassar? Quando a gente ressignifica essa possibilidade de erro como algo necessário, como algo que faz parte do processo de aperfeiçoamento, a gente consegue não se frustrar tanto quando ele acontece, porque ele vai acontecer. O erro, ele faz parte do processo de aprendizado. Uma criança, ela não tem como caminhar sem antes cair. Ela cai. Nós, para podermos chegarmos ao estágio de caminharmos, andarmos com segurança, nós caímos. Muitas vezes nos machucamos e isso faz com que a gente vá adquirindo o equilíbrio. Então, o erro, a dificuldade, as limitações, elas fazem parte desse processo de nos tornar mais fortes e capazes de alcançarmos um outro nível.
Então, primeiro a gente começa a caminhar, a gente cai, a gente levanta, depois a gente começa a ganhar mais confiança, então a gente já consegue subir, por exemplo, uma escada, a gente pensando, né, no desenvolvimento de uma criança, por exemplo. E da mesma forma também emocionalmente. Quando a gente evita as situações por receio de se frustrar ou por receio de errar e ser julgado por isso, a gente na realidade perde essa oportunidade de fortalecer essa musculatura emocional, que nos torna capazes de alcançar níveis maiores de desenvolvimento, de conquista, de realização. Então, é muito importante a gente, nesse processo todo, de alinhar essa postura interna, de não se achar tão grande e nem tão pequeno ao ponto de não conseguir fazer alguma coisa, entender que o erro ele faz parte desse processo. Nós não somos maiores que o erro, nós precisamos passar muitas vezes e várias vezes todo o processo novo, tudo aquilo que a gente começa a aprender, e mesmo que já tenha um tempo de aprendizado, né, de caminhada, vai chegar um momento que vai ter um grau de dificuldade maior. Então é natural que hajam esses atrasos no caminho, que hajam essas mudanças muitas vezes de percurso, ajuste de estratégia, isso tudo faz parte do processo. E se a gente tem medo de errar, a gente simplesmente empaca no meio do caminho e não consegue avançar. Então, em relação a como lidar com essa dificuldade em aceitar os próprios erros, é primeiro alinhando a nossa postura interna, então vendo como eu tenho me visto perante as dificuldades, perante as pessoas, perante as situações. Eu tenho me visto muito grande ou tenho me visto muito pequena? E se eu tenho me visto muito grande, será que esse excesso de tamanho emocional não tem me afastado daquilo que eu poderia estar vivendo, realizando? Muitas vezes, eu não vou fazer isso porque, nossa, olha quem eu sou, então eu não vou me rebaixar a fazer. E todo início e todo processo tem essas idas e vindas, não é uma caminhada linear, ela tem altos e baixos, então a gente precisa estar sempre se adequando nessa postura. Vão ter momentos que a gente vai estar extremamente autoconfiante, fortalecido, sim, eu não estou dizendo que a gente tem que estar encolhido, não é isso, mas temos que estar com a nossa postura interna alinhada, dispostos a fazer o movimento sem medo de errar. Esse medo, lembrar sempre que ele vai nos limitar e ele sempre vai surgir, ele sempre vai fazer parte da nossa caminhada. E quando a gente se paralisa diante dele, a gente acaba perdendo muitas oportunidades de realização e de crescimento. Então, ressignificar o erro é fundamental. E uma das formas de você entender, conseguir enxergar qual a sua dificuldade ou facilidade de transitar nessas dificuldades em se enxergar de uma maneira mais ampla, mais completa, é trabalhando o autoconhecimento. E aqui na descrição desse vídeo tem um link para você fazer um teste de temperamento para saber qual o seu temperamento principal. Tem alguns temperamentos que eles têm uma dificuldade maior em lidar com esses erros e outros são mais tranquilos em relação a isso. Mas quando você consegue se identificar com o temperamento, fica mais fácil, mais claro você entender e fazer esse processo, essa caminhada. Então, se você não fez ainda o teste, faz o teste aqui na descrição do vídeo e nós nos vemos no próximo café. Um beijo!